Oi, gente linda. Então, continuando no nosso assunto, no meu dia a dia como apômetra, falando de encostos, né? E eu falei primeiro do fortuito, ontem de alguma forma de autoobsessão, quando as personalidades nossas, elas interferem na nossa vida. E hoje eu vou falar da obsessão clássica, tá? Aquela que de repente a nossa vida está acontecendo alguma coisa e a gente não sabe, aí a gente procura um centro, alguém que, desculpa, conhece lidando com tudo isso. Desculpa duas vezes, que devia ser assim, né? E quando, na maioria das vezes, nós, pelo menos, com as técnicas, né, aprendendo com o Dr. Lacerda, dentro de uma investigação, de identificar quem é o obsessor. Quando é uma obsessão clássica, é alguém que tem ligação de vidas passadas, vamos falar assim, com a gente, certo? Muitas vezes está dentro de casa. Eu comento que quando eu conheci a apometria, e começamos a desenvolver a sensibilidade, principalmente a Ira, que é muito mais empata do que eu, Ira, minha esposa, né? Então eu chegava em casa e eu não estava bem, com muita dor de cabeça, com dor nas costas, aquilo tudo que eu falei ontem. E muitas vezes no começo tinha o encosto fortuito, né? Mas muitas vezes era obsessão. E as obsessões, naquele momento, na esmagadora maioria das vezes, eram ou personalidades minhas que tentavam influenciar na minha decisão de continuar com ela. Aí você imagina a cena, né? A tua esposa, não sei se eu comentei aqui, quando eu conheci a apometria, eu estava me separando pela segunda vez. E eu procurei o Godinho, como bom homem, buscar um reforço psicológico para tomar aquela atitude. E a própria apometria fez com que eu optasse por continuar com o meu casamento, e estamos aí, vai fazer 38 anos o nosso casamento. Mas vamos lá. Então você imagina a tua esposa sintonizando aquela energia de uma personalidade tua e ela dando voz para essa personalidade que dizia assim: cara, por que ficar com uma mulher só? E ela eu conheço, não serve, não, vamos para as outras e tal. Ou personalidades de também de outras existências, colegas de gandaia, vamos dizer assim, de outra existência. Como pode acontecer de existência que eu era mulher. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi mulheres de outras, em outras existências que eram prostitutas e tal, e vinha interferindo para que separasse, porque viver daquele cara, com aquele cara, que muitas vezes, isso é um outro caso, tá? Como acontecia também de a Ira captar personalidades dela e que falava: por que você vai ficar com esse cara? Porque lá no passado comigo me abandonou, me prometeu que ia largar a família para ficar comigo, sabe essas histórias? Todo tipo de história. Dá para imaginar, para quem tem um relacionamento entre esses dois seres encarnados que viveram, na minha opinião, milhares de vezes, né?
Aquele espírito, não aquela personalidade. Torno a falar que é diferente. A personalidade viveu uma vez só, mas aquele espírito viveu milhares de vezes. E dessas milhares, com certeza centenas de vezes, conviveram amistosamente, amorosamente, como também com rivalidade, com inimizade, com ódio entre essas personagens que hoje tem como ponta encarnada um marido e mulher, um pai e um filho, uma mãe e uma filha, um patrão e um filho. Então, o importante aqui é que dentro de uma obsessão que eu chamo clássica, essa, que tem um obsessor, alguém com raiva, né? Primeiro, ele está certo. Nós temos que contextualizar. Ele está certo na vingança que ele quer e tal. Porque o que aconteceu com ele é verdade, aconteceu com ele. Mas agora, a personalidade encarnada, ela não tem nenhuma culpa pelo que aconteceu no passado. Aí o que a gente faz? A gente chama aquela personalidade daquele momento. Que na grande maioria das vezes, ela também está em desequilíbrio, ela também está desarmônica. E eu digo que toda vez que aparece, né? Isso foi muito engraçado, que me surgiu também essa consciência numa classe, e eu falei, toda vez que me aparece um obsessor, eu agradeço. Porque é a oportunidade que eu tenho como síndico do meu condomínio de harmonizar o meu condomínio, porque ele está interferindo com o morador no meu condomínio. Percebe? E quando eu esclareço ele, de quem foi essa personalidade minha, qual é o papel dessa personalidade hoje, aonde ela está. Porque é incrível. Quando a gente é obsediado, é uma oportunidade para a gente se harmonizar. Trazer paz para o nosso espírito. Trazer paz para o nosso condomínio. Entende? Tá claro isso para vocês? E o gozado que eu falei isso, e logo depois surgiu assim, eu estava entrando no prédio da minha irmã lá, até para correr barras nela, né? Aí, de repente, me veio assim aquela pontada que eu te falei, dor nas costas, na cabeça, aquelas coisas assim que de repente aparece do nada. Aí eu falei, seja bem-vindo. E meio que, eu não escuto, eu não tenho, mas foi como se eu escutasse, quero ver se eu sou bem-vindo. Quero ver se você vai ser grato por eu estar aqui. Aí eu parei, sentei no jardim, né? Primeira coisa, reconheci a presença dele, porque quando a gente reconhece a presença dessa energia, ela meio que desacopla do nosso corpo físico. Então, todas essas dores, elas se afastam. Tem vez que elimina totalmente, e tem vez que sobra algum resquício, mas é muito pouco. Cai estupidamente. E aí eu fiquei com ele ali rapidamente. Quando eu falo fiquei, parece que fiquei batendo papo. Por mais que eu goste de bater papo, é coisa de um minuto. Falar, cara. Hoje uma ferramenta que a gente usa no Axis, que é muito legal, é falar quem foi você antes disso? Quem fui eu antes disso? Quem fomos nós antes disso? E quem nós estaremos sendo no futuro? Resumindo, somos alma gêmea, somos irmãos, somos qualquer coisa, somos um. Aí é o nome que você vai dentro daquela crença que você acredita, dentro daquilo que te faz sentido. Mas para mim é isso mesmo. E faz muito tempo que eu não sinto mais isso, é incrível. Essa coisa de perceber que tem. Hoje o que eu percebo, as energias que eu percebo e que interferem no meu campo são muito mais sutis e de uma outra forma
que aí eu vou falar amanhã, porque estamos entrando nos 10 minutos. Tá bom? Que já é coisa que transcende até a própria questão do condomínio. É mais o que eu chamo de pensamento coletivo, que isso a gente capta assim. Tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje. Deixo do meu coração um beijo no coração de cada um de vocês, esperando aqueles que eu já conheço, reencontrá-los, abraçá-los e beijá-los o quanto antes possível. Aqueles que eu não conheço, que o universo nos presenteie de nos conhecermos pessoalmente o quanto antes possível, tá? E até o próximo vídeo aí.